Boa noite, amigos. Daqui a pouco vamos ter nosso painel sobre direitos humanos, antissemitismo, segurança pública, e tudo isso faz parte dos pilares não só da Declaração dos Direitos Humanos que a gente lembra todo dia 10 de dezembro. Então, desde 1843, os nossos fundadores já pregavam os pilares dos direitos humanos, da igualdade, do combate à discriminação, que traz a Bnei Brit até os dias atuais, onde ela tem assento permanente na Comissão de Direitos Humanos da ONU, da OEA, da Unesco, e ela combate sobre valores judaicos, lógico, o antissemitismo, mas a discriminação, seja de qualquer forma, em todos os segmentos, pela igualdade do ser humano. Esse é um pilar nosso. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Lubavitch Leblon, e uma sinagoga muito prestigiada pela coletividade judaica, que também realiza eventos. E no evento de hoje nós teremos 3 profissionais brilhantíssimos, que são Roberto Motta, comentarista da TV Jovem Pan, e já exerceu cargos importantes. Nós leremos a respeito da mini bio dele, que é bem extensa. Também falará sobre segurança pública. Ele é um estudioso de segurança há mais de 10 anos, um expert consultado a respeito. Nós vamos falar de direitos humanos de todos, e quanto a isso teremos também o foco no antissemitismo da atualidade, com o psicanalista e escritor Sócrates Nolasco. Ele tem vários livros escritos, e inclusive o último é Não Matarás, que tem na capa a significativa foto de um campo de extermínio nazista. Além dos dois, como palestrantes, nós teremos como debatedora a minha ex-colega juíza Denise Frossard, que também foi brilhante na magistratura, depois foi deputada federal e hoje ela está aposentada já há vários anos e não advoga, mas sempre poderá nos mandar muitas luzes a respeito tanto do tema da segurança pública, que ela conheceu bem, como da questão dos direitos humanos. Então nós temos realmente um privilégio muito grande de ter esses 3 amigos e profissionais maravilhosos, que são, além de tudo, grandes pessoas de caráter grandioso e que poderão nos trazer muita informação importante, a par de serem grandes aliados nossos no combate ao antissemitismo. Estamos comemorando hoje, como tradicionalmente a Bnei Brit comemora, o Dia Internacional de Direitos Humanos, dia 10 de dezembro, que foi assinado em 1947 ou 8, não me lembro bem agora, mas que nós tivemos, desde o primeiro momento, o acadêmico Elshezed Ataíde, que foi o brasileiro que assinou, foi um dos signatários da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, desde lá, a gente comemora essa data, inclusive com a presença, durante muitos anos, do acadêmico Elshezed Ataíde. Nós tivemos já a presença do Albert Sabin, cientista. Nós tivemos também várias personalidades que estiveram conosco recebendo o prêmio da Declaração dos Direitos Humanos. Enfim, uma noite bastante comemorativa e representativa que a Bnei Brit do Rio de Janeiro está comemorando hoje. Olha, é um tema que a Bnei Brit e a desembargadora Denise Levy escolheram, que é da maior importância, porque eles não são opostos, eles se entrelaçam. Então é preciso discutir isso com profundidade. E, sob tal aspecto, nada melhor do que ter para discutir isto o Roberto Motta e o Nolasco. Então é
é uma beleza e vamos assisti-los para que a gente possa entronizar essa aula maravilhosa, que será certamente maravilhosa. Olha, mais um evento importantíssimo promovido pela Bnei Brit. Eu acho que abordar um tema que é de fundamental importância para a nossa cidade, segurança pública, direitos humanos, antissemitismo, caramba, olha, eu acho que vai ser uma noite maravilhosa, com assuntos que interessam a todos nós. E aí, com a participação da nossa querida Denise Frossat, tanta gente boa que entende do assunto, mais uma vez estou aqui e estarei em todos os debates. Eu que sempre fui presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, imagina, não poderia deixar de estar aqui hoje. Parabéns à Bnei Brit. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos, segurança pública e antissemitismo. São 3 pautas que estão na ordem do dia. O Brasil está passando por um momento de virada na segurança pública e o mundo está passando por uma onda de antissemitismo que a gente jamais imaginou que fosse acontecer de novo. Então é importante falar sobre isso. Vamos começar então. Todos os irmãos da Bnei Brit, agradecer a presença de todos e todas, e também das federadas, que seja a Fierge, com todo o apoio também que deu a esse evento. A Vitso, lembrando a Sarita Schaffel, agradecer a ela também, a presença também, todo o apoio da Vitso, a realização desse evento aqui também. Tem a Ciarge também presente, e a nossa eterna vereadora, Teresa Berger, também. Agradecer também. E, lógico, tem que lembrar, obrigado, Harry, principalmente não, mas muito importante, o Lubavitch, que sempre cede o espaço para a gente e dá um apoio incrível para todos os eventos que a gente realiza. Esse evento é um evento central para a Bnei Brit, uma vez que é um evento relacionado a direitos humanos. E mais do que isso, hoje é 10 de dezembro. 10 de dezembro é o dia em que foi promulgada a Resolução 217 da ONU, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um pilar tanto da Bnei Brit como mundial. Lembrar que também a Bnei Brit, ela é a entidade judaica que tem em funcionamento há mais tempo. Ela foi fundada em 1843 e justamente com pilares relacionados a direitos humanos, igualdade, lógico, dentro de um viés judaico, muito relacionado também ao antissemitismo e discriminação. Por esse motivo, também, a gente vê essa conexão entre direitos humanos e pilares bnei britianos no próprio símbolo da Bnei Brit. O símbolo da Bnei Brit é essa menorá que está aqui na frente. Cada braço dela representa um pilar dos nossos valores bnei britianos que a gente vive na vida pessoal e na vida comunitária. Então, nos 3 braços, aqui mais para a direita, a gente pode ter fraternidade, unidade e caridade. Nos outros 3 braços, a gente tem harmonia, luz e retidão. E no pilar central da menorá, aqui desse candelabro, a gente tem paz, que é um valor que nos liga também a Deus, né? Então, a gente tem... Porque Bnei Brit é uma ligação entre nós e Deus também, todos nós, e por isso que a gente também se chama de irmãos. Bom, em relação à Declaração dos Direitos Humanos, de uma maneira geral, ela comunga sobre que todos os cidadãos são livres e iguais, com todos os direitos a
segurança, vida, trabalho e uma vida política e social sem discriminação. Então, esses são pontos em que a gente comunga e que a gente trabalha em relação a Benei Brito. Um outro ponto que a gente gostaria de colocar aqui é sobre alguns pontos que ressaltam essa questão dos direitos humanos em relação à dignidade, liberdade e igualdade. E, mais do que tudo, eu até dei uma parada aqui, mas hoje é um dia fundamentalmente para reflexão, para educação e para divulgação dos direitos humanos. Essa é a motivação em que a gente se coloca perante essa data, e ela também relembra alguns momentos muito importantes da Benei Brito, porque o signatário na Assembleia Geral da ONU dos Direitos Humanos foi Astragésilo de Ataíde, da Academia Brasileira de Letras. E ele foi um amigo da Benei Brito, muito próximo, a gente sempre esteve com ele, e ele foi honrado várias vezes, assim como nossos palestrantes também serão honrados aqui. Eu esqueci de agradecer também todos a eles também, então agradeço também a eles. E essa mensagem que a Benei Brito quer dar em relação a direitos humanos, e a gente sempre vai praticar essa conexão Benei Brito, direitos humanos. E agora a gente vai ter um filme em que o presidente da Benei Brito Brasil, ele não pôde estar aqui, porque teve um problema de voo hoje, era para ele estar presente também, não pôde, mas ele enviou um vídeo para passar a mensagem da Benei Brito como um todo. Boa noite. Hoje, 10 de dezembro de 2025, do calendário gregoriano, e 20 do mês de Reshvan, de 5.786 do calendário judaico. A todas e todas as pessoas presentes nesse importante evento, no dia da aprovação pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agradeço e parabenizo a presença dos nossos oradores dessa noite, organizada pela nossa querida e incansável desembargadora, doutora Denise Levi Tredler, da loja Albert Einstein, da Benei Brito, do Rio de Janeiro. É a especial participação da juíza doutora Denise Frossard, o psicanalista e escritor Sr. Sócrates Nolasco e o nosso inteligente e objetivo comentarista, Sr. Roberto Mota. Gostaria muito de poder estar presente com vocês nesta oportunidade. Porém, como se diz, o homem propõe e Deus dispõe. Após quase 6 horas de espera no aeroporto, os fortes ventos não permitiram, por segurança, que os voos chegassem e partissem do aeroporto de Congonhas de São Paulo com destino ao Santos Dumont. O tema desse importante encontro é segurança pública, direitos humanos e antissemitismo. Tema muito oportuno no momento da história humana, onde as manifestações de antissemitismo e antisionismo vêm encontrando níveis não imagináveis poucos anos atrás. O que motivou essa aparente explosão? A Benei Brito acredita na democracia e na cidadania, mas os seus valores só poderão ser entendidos pela população se ela for adequadamente educada para reconhecer os benefícios desta forma de organização. A Segunda Grande Guerra, com a política ditatorial de discriminação, levou ao Holocausto. E esse recente fato, há cerca de 80 anos atrás, ainda está na consciência e memória de alguns, mas se perde na dinâmica do dia a dia de muitos. Mas apenas a declaração não basta. Apenas a educação não basta, Ela precisa ser acompanhada de uma legislação objetiva, humana e de simples compreensão e amplo apoio e prática de toda a sociedade, sua estrutura jurídica e política. Mas, como dizemos na Benei Brito, devemos sempre lembrar que, para ser um cidadão, precisa cumprir os seus deveres
para assim obter ou acessar os seus direitos. Quando deu os 10 mandamentos escritos nas 2 tábuas a Moisés, líder e condutor dos então hebreus, gera um povo com identidade e objetivo, o povo judeu. E se atentarmos bem, os 10 mandamentos não são direitos, mas são deveres. Por isso, no judaísmo, o dever vem primeiro e os direitos o acompanham. Reitero os meus mais sinceros parabéns à Bnei Brit do Rio de Janeiro, apoiada pela Fierge e pela Witson, sob a coordenação da desembargadora doutora Denise Livy-Tredler, na certeza de contarmos com uma noite histórica que sempre será lembrada por todos. Shalom. Agora nós vamos ter um segundo vídeo que vai exemplificar como a Bnei Brit também trabalha a questão dos direitos humanos na prática, porque nós temos 2 ações pilares aqui no Rio, ou até no Brasil. Uma é a extracomunidade, que é a Jornada do Holocausto, que já abrangeu 300 professores da rede pública municipal, estadual, coordenado pela desembargadora. Ela vai poder descrever mais sobre a jornada. E um outro projeto que é intracomunitário, que é o Prêmio Fábio Dor, que trabalha com as escolas judaicas, também trabalhando o tema da democracia, direitos humanos, e é uma ação na prática da Bnei Brit. Agora estão passando para a querida irmã desembargadora, para ela poder passar o vídeo também. Boa noite a todos. Eu, como sou da antiga, o todos abraça todas também. Como puderam ver, isso é uma pequeníssima amostra da nossa 18ª Jornada de Ensino do Holocausto, 2025. Nós fazemos esse trabalho há 20 anos e pulamos apenas 2, que foram os 2 da pandemia. Não foi possível realizar essa jornada. São 2 dias inteiros de palestras. As palestras são as mais diversas, abordando o nazismo, o Holocausto especificamente, produzido pelos nazistas, e mostrando a necessidade de nós realmente defendermos os direitos humanos de todos, sobretudo na atualidade, quando nós vemos os defensores de direitos humanos muito seletivos, porque os direitos são para todos, tal como previsto na Constituição Federal, são os direitos fundamentais, no longo artigo 5º da Constituição e seus incisos, mas para os judeus eles não servem, não têm servido na atualidade, parece que como os judeus podem tudo. Inclusive, conseguiram transformar o massacre de 7 de outubro de 23 em Israel, de tal forma, inverteram tudo, já no dia seguinte, na semana seguinte, Israel passa a ser o agressor e os terroristas, os resistentes. Resistência não existe contra civis, muito menos contra crianças, bebês,
homens e mulheres que estavam dentro de casa ou em uma festa. Mas, assim mesmo, nós vemos o mundo todo batendo palma, muita gente batendo palma para os terroristas e, digo de novo, invertendo toda a realidade, invertendo a história, negando os fatos, e é sobre isso que nós precisamos falar, com urgência, né? Porque há muita ignorância da história, e a ignorância ela tem como filha dileta a estupidez, né? E foi o que nós vimos no nazismo. Apesar de termos um país desenvolvido e culto como a Alemanha, que aceitou o nazismo e a sua tese ensandecida de uma raça pura ariana. Nesta jornada deste ano, nós tivemos a oportunidade de ouvir um médico falar sobre eugenia e mostrar que é impossível ter uma raça pura, seja ela qual for, e que todos nós temos um traço no DNA que é da África. De modo que, apesar de toda a tese enlouquecida do nazismo, ela vingou, de novo, num país culto e desenvolvido, e sob a omissão dos alemães, vendo pessoas sendo retiradas de suas casas, seus bens roubados, e, apesar de tudo isto, o mundo negou, e, como disse o então presidente americano, Roosevelt, que todo mundo filmasse o máximo possível e fotografasse, né, os seus soldados fotografassem os campos de extermínio no final da guerra, porque um dia haveria quem negasse esses horrores do Holocausto, e hoje nós vemos que há quem negue o Holocausto e há quem aplauda isto. Então, muito oportuno, sem dúvida, nós falarmos hoje de segurança pública, porque ela está diretamente ligada à liberdade de ir e vir de todos nós e aos nossos direitos. E nós temos realmente uma crise de segurança pública muito séria, então é muito importante nós falarmos, e nós vamos ter o privilégio de ouvir pessoas com grande expertise nessa área, como é o caso de Roberto Mota. Eu vou ler aqui a mini bio, por favor. Meu telefone aqui. Obrigada. Porque a mini bio deles de todos eles, mini só no nome, né? Porque ela mostra muito da importância desses brilhantes palestrantes de hoje, que nós vamos ter muito a aprender, certamente, com eles, e vão lançar muitas luzes aqui nessa matéria, da segurança, dos direitos humanos, né, e do antissemitismo, que nós vemos muito recrudescido na atualidade, impressionantemente, como conseguiram inverter tudo, e, sobretudo, aqueles que defendem uma ideologia nefasta que dividiu o mundo entre opressores e oprimidos. E, apesar de Israel sempre estar em guerra, se defendendo, não partindo para a agressão primeira, ao contrário, estar se defendendo, ele é visto como opressor, como colonialista, quando é um Estado mínimo e em meio a mais de 20 Estados árabes. Então, tudo isso é muito estranho, para dizer o menos, da forma como tudo isso foi invertido na atualidade. Então, sobre Roberto Mota, ele é engenheiro civil pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, tem mais de 35 anos de experiência como executivo, incluindo 5 anos como consultor do Banco Mundial nos Estados Unidos. Há mais de 10 anos, Roberto estuda segurança pública com centenas de palestras e seminários realizados em todo o país e milhares de textos, artigos e vídeos publicados. Aliás, recomendo assistirem, quem ainda não viu, o documentário Entre Lobos, sobre a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, da Brasil Paralelo. Em 2018, Roberto participou da transição do governo do Estado do Rio de Janeiro, coordenando a transferência da segurança estadual do Gabinete de Intervenção Federal para as secretarias de Polícia Civil e Militar e exercendo por um curto período o cargo de secretário de Segurança. Roberto também foi suplente de deputado federal e de vereador e publicou 4 livros: Ou Ficar a Pátria Livre, em 2016, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, em 2018,
Os Inocentes do Leblon, em 2021, e A Construção da Maldade, sobre a crise de segurança pública no Brasil, em 2022. Roberto participou da produção do documentário Entre Lobos, da Brasil Paralelo, e é colunista da Revista Oeste e da Gazeta do Povo, comentarista da Rede Jovem Pan e apresentador do programa Conexão Mota, também na Jovem Pan. Roberto é um dos criadores do Partido Novo, do qual se desligou em 2016. Sobre Sócrates Nolasco, nosso aliado, nosso grande aliado no combate ao antissemitismo. Psicólogo, professor, mestre e doutor em psicologia clínica, membro titular da Academia Brasileira de Filosofia. Fizeram parte de sua trajetória profissional trabalhos realizados em hospitais, penitenciárias, universidade e empresas. Autor de vários livros, dos quais se destacam Amarás, pela Lisbon Press, Male Violence, pela Sense Publisher, e Não Matarás, sobre antissemitismo, publicado pela editora Jaguatirica. Este bem recente, né? Sim. Sobre a nossa conhecida, celebrada juíza Denise Frossard, minha colega de concurso. Hoje eu faço 42 anos de magistratura em exercício. Denise Frossard foi do mesmo concurso, mas tomou posse alguns meses depois, né? Uma segunda turma. Magistrada do Estado do Rio de Janeiro desde 1984, aposentou-se em 2002, ou melhor, aposentou-se e em 2002 foi eleita deputada federal pelo PSDB com a maior votação do Estado do Rio de Janeiro a partir de 2004. Filiou-se, então, ao PPS. Como magistrada, foi titular da 10ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, integrou a 3ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal do Rio, foi juíza corregedora do Estado do Rio de Janeiro, juíza federal eleitoral e juíza auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Foi redatora da revista de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Como deputada federal, foi vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante, membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, presidente da Comissão Especial para analisar o fim do voto secreto nas votações do Congresso Nacional, integrou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, integrou missões oficiais da Câmara dos Deputados no Canadá, a convite do Forum of Federations em Roma, em Haifa, Israel, dentre outras. É portadora de vários títulos e condecorações nacionais e internacionais, e, dentre estes, embaixadora e operadora da paz, concedido pelo Comitê de Organização Internacional pela Paz no Mundo e Prefeitura de Roma. Negociadora e mantenedora da paz pelo Pearson Peacekeeping Center do Canadá, atuando em 2001 como membro da equipe internacional concentrada na Nova Escócia, Canadá, voltada aos desdobramentos daquele episódio que ficou conhecido como o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Palestrante convidada pelo World Economic Forum em Davos, Suíça, em 1996, onde apresentou o tema no Grand Session International Cooperation in the Face of New Threats Terrorism, Nuclear Smuggling, Organized Crime and Money Laundering. Moderadora, a procuradora Helvética Carla Del Ponte. Foi professora do curso de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, na área de Direito Penal Econômico. Coautora de Women and the Mafia, Female Role in Organized Crime Structures, Springer, 2007, editado pelo professor Giovanni Fiandasca, da Università degli Studi di Palermo, Italy, Library of Congress Control Number, aqui citado, e Caminhos de Transparência, organizado pelo professor Bruno Speck, editora da Unicamp, 2002.
foi uma das fundadoras, dos fundadores da Organização Transparência Brasil, em São Paulo, braço brasileiro da Transparency International, com sede em Berlim. Fomos colegas de transparência, né? Foi um dos fundadores da Organização Transparência, foi presidente nacional do Banco da Mulher, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é montanhista de alta altitude, dos Himalaias ao Cáucaso. Então, depois ela administrar muito do submundo, ela hoje está nas altas altitudes, como merece. Então, vamos ouvir agora nossos brilhantes profissionais, com essa mini biografia de cada um, dá muito conta do muito que eles têm a nos oferecer e as luzes que vão trazer para todos nós. Obrigada. Bom, alô. Boa noite a todos. Eu, como a minha xará Denise, entendo no português claríssimo que todos é o gênero neutro. Portanto, não abrimos mão do português casto. Exatamente. Boa noite a todos. Eu cumprimento inicialmente, estou aqui apenas para moderar, ter a honra de moderar esses dois monstros sagrados. Eu cumprimento a Abinay Brit pela relevante iniciativa de promover este espaço de diálogo qualificado sob a presidência desse baluarte da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a desembargadora Denise Levi Treidler. E aqui eu abro um parênteses rapidamente, só para dizer que sempre que eu era interpelada, doutora Denise, eu dizia sim, olha, eu gostei muito de uma decisão da senhora, e era uma questão cível. Eu ouvia, ficava encantada, mas eu não era juíza cível, eu era juíza criminal. Então, os louros eram para Denise Levi, mas eu gostava de receber. Só no final é que eu dizia que era para ela. Mas, enfim, cumprimentando os palestrantes Roberto Mota e Sócrates Nolasco, cujas suculentas experiências certamente enriquecerão a nossa reflexão. E agradeço o convite de ter a honra de estar nesta mesa como moderadora. E sem mais delongas, porque todos aqui querem ouvir o que trarão essas duas cabeças especiais, que são o Roberto e o Nolasco. E a Denise me disse 15, 20 minutos para cada um, mas eu não vou estabelecer um código para isso, embora seja moda hoje em dia estabelecer código até para o Supremo. Agora, inclusive, comportamental. É uma coisa inusitada, mas, enfim, o Brasil é isto, né? Um Supremo precisa de um código de conduta. Bom, então, com a palavra, em primeiro lugar, ficamos o Roberto, que é a parte mais dura aí da... Roberto Mota. Os elogios ficam por conta da generosidade dela. O fato é que faziam muita confusão nos cartórios, na época que nós éramos juízes de primeiro grau, e com os nossos nomes, que não eram comuns, né? Não eram exatamente sobrenomes brasileiros. E ao ponto de um dia abrirem conclusão num processo para mim como Denise Frossard Treidler. Eu digo, bom, aí não vai dar, né? Porque a confusão era tamanha que nós juntavam até os nossos nomes, mas ela sempre foi brilhante na área criminal. Boa noite a todos. Eu queria dizer que, pela primeira vez em muito tempo, eu estou nervoso para falar, porque eu estou diante aqui de uma das poucas pessoas que eu considero como um dos meus ídolos, que é a Denise Frossard. E eu acho que eu conto nos dedos de uma mão só as pessoas às quais eu posso me referir, mas se me pedirem a referência de uma pessoa que é o meu modelo,
sobre a qual eu não tenho dúvida nenhuma, na qual eu confiaria em qualquer circunstância. Está aqui a Denise, que é um modelo de coragem. É uma pessoa que fez. Ela não ficou falando. Ela fez. Eu vou falar pouco sobre segurança pública e vou falar muito sobre antissemitismo. Nós estamos vivendo, na minha opinião, um ponto de virada na segurança pública. Um ponto que nós trabalhamos muito, começando na época da Denise, que teve coragem de fazer uma coisa que era impensável no Brasil, né? Cumprir a lei. E depois de muito chão, nós chegamos a um momento que eu, às vezes, até tenho dificuldade de acreditar que está acontecendo. É um momento onde nós temos os governadores dos maiores estados do país com a mesma mensagem. Lugar de criminoso é na cadeia. Nós vimos, não faz muito tempo, o primeiro de uma série de projetos aprovados no Congresso, que foi o projeto do fim das saidinhas. Saidinha, na minha opinião, eu respeito que pensem diferente, mas na minha opinião é um benefício que os criminosos brasileiros gozam que não faz nenhum sentido. Assim como visita íntima, como auxílio à reclusão. Enfim, graças ao deputado Guilherme Derrite, essas saidinhas vão acabar a partir de um determinado momento no futuro. Depois veio o PL antifacção, foi aprovado na Câmara, agora está em análise no Senado, provavelmente vai ser desfigurado, volta para a Câmara, vai ser restabelecido. É um grande avanço no combate ao crime. E a PEC da Segurança Pública, que inicialmente foi criada como a PEC da Insegurança Pública pelo governo federal, mas sofreu uma cirurgia de quase 95%, e ela agora vai representar, se aprovada dessa forma, um grande avanço na segurança pública. Então, o momento na segurança pública é de esperança, é de alegria, da gente comemorar vitórias. O mesmo não pode ser dito em relação ao antissemitismo. Israel venceu o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, a Síria e o Irã. Eram todos inimigos que se diziam invencíveis. Israel perseguiu o Hamas, os líderes do Hamas, onde quer que eles estivessem. Israel decapitou a liderança do Hezbollah numa ação de inteligência talvez a mais impressionante da história, que utilizou aqueles walkie-talkies, aqueles telefones explosivos, coisa de minissérie. Israel botou para correr os russos, a Guarda Revolucionária e a Assad, da Síria. A Força Aérea de Israel provou, em poucos dias, que o Irã era um tigre de papel. O Irã, que todo mundo temia que ia causar a Terceira Guerra Mundial, em poucos dias ele foi derrotado. Israel ousou até bombardear o Catar, aliado dos americanos, para mandar um recado. Em nenhum lugar os terroristas vão ficar impunes. Israel venceu até a flotilha da Greta, que foi levar ajuda humanitária em toda a cobertura da imprensa. Eu não acredito em paz negociada com terroristas. Na minha opinião, a paz só nasce de uma inquestionável vitória depois da rendição incondicional do inimigo. A gente precisa ver se é isso que vai acontecer. Nunca é demais lembrar que a culpa de todas as mortes em Israel e Gaza é dos terroristas do Hamas e daqueles que os apoiam. Porque os terroristas não estão defendendo os palestinos. Os terroristas não estão defendendo os muçulmanos. Os terroristas são movidos por fanatismo, pelo patrocínio do Irã e por muito, muito dinheiro. Isso é o que move também alguns dos apoiadores e defensores dos terroristas. No meu entender, o sionismo é o chamado para o retorno do povo judeu à sua terra ancestral. Mas há ativistas radicais que trabalham para distorcer o significado de sionismo, comparando o sionismo com uma política colonial e até com o nazismo.
o antisionismo, que nega a legitimidade do Estado de Israel, muitas vezes é usado como fachada para um ódio antigo e visceral do antissemitismo. É lógico que críticas ao governo israelense são legítimas, como qualquer governo. Na semana passada eu participei de um evento sobre antissemitismo e começou uma discussão sobre a política israelense. Cada um tem a sua opinião, mas quando as críticas a Israel significam, na verdade, a negação do direito do povo judeu à autodeterminação, elas revelam um preconceito disfarçado de opinião política. Muitos cientistas políticos, pensadores, já detectaram um viés antissemita em organizações e partidos de esquerda. Esse é um assunto que, às vezes, gera uma polêmica, mas eu já tinha esse sentimento há muito tempo. Depois do massacre de 7 de outubro, esse viés se tornou explícito de uma forma que eu jamais imaginava que eu fosse testemunhar. E tudo embalado e empacotado numa retórica cada vez mais radical e violenta, inclusive aqui no Brasil. Não custa lembrar que o atual governo federal brasileiro, do PT, retirou o país da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Por que o governo brasileiro tomou essa atitude? Foi o representante brasileiro, o embaixador Oswaldo Aranha, que presidiu a sessão da ONU, que reconheceu o Estado de Israel em 1947. Como é possível agora que o país tenha um governo hostil a Israel? O mais impressionante é que algumas das manifestações mais radicais de antissemitismo vieram de entidades estudantis universitárias. Como é possível que as universidades, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa, tenham sido tomadas pela violência antissemita? Como é possível, como lembrou a desembargadora, que políticos de esquerda nos Estados Unidos e no Brasil tenham tentado transformar o massacre de 7 de outubro num ato pela liberdade e transformar as vítimas em algozes? Davi Badiel escreveu um livro chamado Judeus Não Contam. No livro, Davi, que se classifica como esquerdista, tenta responder a uma pergunta: por que a esquerda, que se posiciona como defensora de todas as minorias, ignora a situação dos judeus? E o próprio Davi responde: porque a esquerda defende a visão de que os judeus são todos ricos e privilegiados. A verdade é que o antissemitismo oferece uma válvula de escape para regimes autoritários e ditadores de todos os tipos. A principal justificativa para os atos antissemitas na atualidade é a existência do Estado de Israel, são as políticas do Estado de Israel. Mas antes da existência de Israel, as justificativas eram outras. A verdade é que muitos políticos acreditam que o único papel reservado para os judeus é o papel de vítimas de um povo exilado e oprimido. Para essas pessoas não é aceitável que os judeus possam ser cidadãos de uma nação forte, livre, bem armada e capaz de se defender e defender o seu povo. Mas essa, graças a Deus, é a realidade. Am Israel Chai, o povo de Israel vive. Muito obrigado. Bom, Roberto Mota, muito obrigada pelo seu início, né, de colocar as questões. Eu vou deixar aqui no meio uma pergunta, para provocar vocês para o debate. E eu sugiro, inclusive, àqueles que fizerem as perguntas, que vocês perguntem a eles se eles querem que vocês respondam com ou sem anestesia. Melhor.
Bom, eu vou deixar aqui uma pergunta para o meio do debate, para vocês desenvolverem, se acharem pertinente. Vamos lá. Esses telefones a gente tem que colocar a cara, né? Vamos ver aqui. Eu perdi aqui no meu telefone a pergunta que eu ia deixar, mas não tem problema. Eu mostrei agora, Xará, mas perdi. Faz parte, faz parte. Eu vou dar a palavra ao Sócrates, procuro aqui, no final eu coloco a pergunta e vocês vão desenvolver. Com a palavra, então, Sócrates Nolasco, pelo tempo que quiser. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer a Bnei Brit, aqui representada pela desembargadora Denise Levi Tredler, pelo convite e a oportunidade de participar dessa mesa ao lado da doutora Denise Frossard e de Roberto Mota. Quando a ONU criou essa data, o fez para ratificar a adoção dos princípios como o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, em contraste com as políticas de extermínio vigentes durante a Segunda Guerra. Faz muito tempo que as guerras acompanham a história humana. Paul Celan se referiu ao leite breu, servido dentro dos campos e extraído das contradições sobre as quais se sustentavam os argumentos antissemitas. Celan esteve preso num campo de trabalhos forçados, eu acredito que na Moldávia, e nesse poema ele mostra que sob o céu civilizado europeu, Wagner, Liszt, Strauss e outros mais se alegrariam ao ver fumaça sair dos chaminés. Por essa razão, o antissemitismo lesa a própria concepção de humanidade. O Dia Internacional dos Direitos Humanos serve para lembrar à humanidade o que ela é capaz de fazer quando se transforma numa fábrica de desumanização e morte. Diante da obsessão cega presente no comportamento antissemita, podemos dizer que viver de repetições é o que resta a uma parte da humanidade que foi tomada pelo que desconhece existir em si mesma. Se alimentando do ódio, de um ódio moralmente justificado. Quando não é interditado ou elaborado, esse ódio põe a vida em risco e deteriora a malha social, cala a esperança, instala a descrença e abre frente para culpar terceiros por esse estado de coisas. Mapear os componentes que constituem a barbárie para analisá-la em profundidade dá sentido ao que à primeira vista parece insensato. Isso nos permite saber o papel que a imagem do judeu tem na trama antissemita. Walter Benjamin disse que escrever história significa dar fisionomia às datas. Eu tentarei descrever a fisionomia do antissemitismo partindo de 3 elementos que o constituem: a destrutividade humana, a participação das massas e do inconsciente. Afinal, que função tem o ódio ao judeu para a sociedade que o replica, se não protegê-la do que ela se recusa a admitir como seu? A destrutividade esmaga a gentileza, a empatia, o entendimento, a compaixão, que nutrem os vínculos interpessoais. Quando presentes, essas habilidades favorecem o diálogo e reduzem as tensões. Oposto a isto, temos o ódio, que distorce o juízo e torna fantasias criadas sobre o outro como se fossem reais. Exatamente como fazem as massas. Uma vez no controle, o ódio põe a razão de joelhos e a usa para se justificar. Desde os primórdios, que os extermínios são realizados com o aval das massas. Essa tendência do ser humano a causar dano, sofrimento ou aniquilação a outrem. Essa essência, o mal radical, como dizia o Primo Levi, nega a alteridade que funda a civilização. O antissemitismo é uma antítese dos princípios civilizatórios que, para se perpetuar, usa causas sociais como disfarce, tentando se pensar como um defensor da humanidade. Como exemplo, temos o movimento pró-Hamas, que manipula a opinião pública e avançam usando-a como um degrau. Ataques antissemitas
negam a realidade, o que significa dizer que o antissemita não reconhece o judeu como um ser autônomo, independente do clichê criado para ele. Quando a alteridade é reconhecida como um princípio, a estranheza, enquanto expressão da diferença, não se converte em ódio. A alteridade é a face do outro, materializada no reconhecimento, no respeito e no direito de existir. Por ser impulsionado pelo mal radical, o pensamento antissemita é pretensioso e anseia englobar tudo, eliminar diferenças e singularidades. É um pensamento fechado, concreto, que não duvida de si mesmo, não se questiona e se recusa a aceitar a transcendência como a expressão da existência do outro. Um pensamento como esse depende da invenção de inimigos imaginários para compor a farsa criada para substituir os fatos. Alimentado por esse mal, o antissemita põe fim ao diálogo e se fecha à exterioridade. Se o antissemitismo se repete historicamente, isso sugere que sua permanência tenha alguma função para as sociedades que o preservam, haja vista que esse comportamento desloca para o judeu o ódio que os membros dirigiriam a essa sociedade. Nesse sentido, o antissemitismo é um operador da cultura, a serviço de sociedades fragmentadas e ameaçadas pelo ódio interno que poderia destruí-las. Portanto, o antissemitismo teria como função converter a destrutividade inconsciente dos indivíduos em movimentos de massa. Como a civilização lida com a destrutividade? A antropologia mostra que sacrifícios humanos eram realizados para conter o ódio que emergia entre os membros de uma determinada comunidade. Posteriormente, os humanos foram substituídos por animais, e gradativamente a vítima expiatória foi simbolizada até que se tornou uma categoria da linguagem incorporada ao pensamento. Do ato se passou a palavra. Muitas culturas preservam a concepção de sacrifício, tornando-a um eixo em torno do qual se organizou o psiquismo e visões de mundo. A vítima expiatória faz parte de um sistema psicossocial acoplado a crenças usadas para conter a destrutividade. Na medida em que a vítima expia a violência potencial presente nos membros de uma determinada comunidade, ela protege indivíduos e sociedade da violência de ambos. Assim como os sacrifícios, o pensamento antissemita tem essa função. No antissemitismo encontramos comportamentos ritualizados, guiados pela ideia de sacrifício e alinhados a mitos e símbolos que deturpam a imagem do judeu, como acontece na Malhação de Judas. Junto a isso, é comum o uso de gestos e uma linguagem repetitiva, postos a serviço de clichês populares. Essa dinâmica ela faz parte do psiquismo que opera com imagens deturpadas para se esquivar de tudo aquilo que o antissemita odeia em si mesmo. Quando fala sobre o judeu, se sabe mais sobre o antissemita do que sobre o judeu propriamente. Essa dinâmica serve como porta de entrada para o inconsciente, onde estão alojados os conflitos de ódio. Pavese dizia que odeiam-se os outros porque se odeia a si mesmo. O ódio está na base do pensamento anti-judaísmo, que inspirou vários estereótipos de judeus. Nas palavras de David Nirenberg, o anti-judaísmo se tornou um princípio constitutivo e fundamental do pensamento ocidental ao longo de mais de 3 séculos. Um comportamento cujas raízes remontam ao século III, quando Constantino instituiu o cristianismo romano. Essas raízes se fortaleceram no período medieval e avançaram marcando o início do antissemitismo moderno. Nas palavras de Joshua Trachtenberg, ele diz que se o judeu é hoje desprezado, temido e odiado, é porque somos herdeiros da Idade Média. Se é possível para demagogos semear as sementes da desunião e da discórdia, despertar emoções fanáticas e colocar vizinho contra vizinho, é porque a figura do judeu demoníaco, menos que humano, de fato anti-humano, está presente na criação da mente medieval e ainda domina a imaginação popular nos dias de hoje. É curioso como o imaginário popular se desincumbe de responsabilidade e das consequências das suas próprias escolhas. Faz parte da história do cristianismo uma passagem na qual Pilatos perguntou à multidão que assistiu ao julgamento de Jesus Barrabás qual dos dois ele deveria libertar. A multidão escolheu Barrabás. De forma semelhante, Goebbels, em seu discurso de 18 de fevereiro de 43, se dirigiu à multidão para saber o que ela desejava.
Ambos buscaram a anuência do público para dar prosseguimento aos seus planos. Perguntou ele: os senhores estão dispostos, a partir de agora, a colocar todas as suas forças à disposição da guerra? Os senhores querem que a guerra total seja mais total e radical do que se pode sequer imaginar hoje? Portanto, levantem-se, povo, e deixem a tempestade romper. Algo semelhante aconteceu entre o Hamas e uma grande parte da população de Gaza que o apoia. A destrutividade também confere uma fisionomia à massa, particularmente quando ela é estimulada ou ainda estimula os indivíduos a fazerem o que não fariam se estivessem sozinhos. Os movimentos como o BDS Palestina Livre seguem os mesmos passos. Redes sociais, mídias, ONU, URVA e tantas outras instituições que apoiam o Hamas adotam uma estratégia segundo a qual Israel espia a autodestruição de cada um desses grupos. Diante da dificuldade de sustentar seus argumentos na presença dos fatos, o antissemitismo busca respaldo na massa, se relacionando com ela por meio de fabulações dramáticas, que acessam o inconsciente, fazendo-a crer que o que está sendo dito sobre Israel e o judeu é a verdade. Pensem, por exemplo, no método usado por Edward Bernays. Bernays era um sobrinho do Freud, para aumentar o número de fumantes nos Estados Unidos. Assim como o slogan Free Palestine, Bernays criou o Torch of Freedom, inspirado na imagem da Estátua da Liberdade. Uma estratégia para vender fumaça às mulheres, como se estivesse vendendo liberdade. Nova York, 1929. Durante a parada da Páscoa, modelos elegantes e bem vestidas foram contratadas para carregarem cartazes com o slogan Tochas da Liberdade. No dia seguinte, as fotos dessas modelos estavam em todos os jornais. O conceito da campanha era de que uma mulher moderna deveria se libertar do que a aprisionava ao tradicional, usando para isso o cigarro como um elemento fetiche, uma tocha de liberdade ao alcance das mãos. No início dos anos 30, acreditou-se que esse seria o jargão da mulher livre. O cinema reforçou esse conceito quando levou para as telas atrizes cujo glamour esteve vinculado ao cigarro. Era preciso eliminar a ideia de que fumar comprometia a reputação da mulher. Se beneficiando do movimento feminista, Bernays aumentou exponencialmente as vendas de Marlboro. Nos dias de hoje, de forma similar, atores usam broches e bandanas que representam o Hamas e desfilam com elas em festivais de cinema e música. O Hamas foi glamorizado por universidades, mídia e instituições que o transformaram na maior, mais importante e única vítima contemporânea. Novamente, a vítima ganhou destaque nos dias atuais, se tornando o herói do nosso tempo, como escreveu Giglioli. Ser vítima dá prestígio, exige atenção, promove e promete reconhecimento, imuniza qualquer crítica. Tanto o Hamas quanto os demais antissemitas sabem muito bem disso. Porém, assim como o cigarro, o Hamas mata. O que me leva a crer que o comportamento antissemita faça parte de um complexo de sentimentos e memórias inconscientes que ficaram sem elaboração e cuja origem está vinculada à imagem do judeu, percebido como um representante da lei. O antissemita não tolera a realidade pela relação que ela mantém com a lei. A lei impõe sacrifícios, concessões, restringe o prazer e frustra. Por conta disso, o antissemita constrói uma ficção denominada realidade relativa, dentro da qual se autoproclama a vítima que exige justiça, que não renuncia a nada, não se sente culpada ou responsável por seus atos. Uma vez nesse papel, o Hamas nega as contradições que carrega dentro de si. O antissemita destituiu a vítima expiatória de seu lugar para ocupá-lo como se fosse seu. Com isso, a versão que cria para si mesmo é uma imitação da vida do outro, uma repetição abreviada, motivada pelo desejo de ser como ele, como acontece com o Hamas em relação a Israel. Ao longo do tempo, a destrutividade prosperou entre os bem-intencionados, como aconteceu com a multidão que ouviu Pilatos, a Inquisição, Goebbels e o Hamas. Uma massa de indivíduos que abriu mão do discernimento e da lucidez com o intuito de deslocar para o mundo conflitos e culpas decorrentes das escolhas que fez. No livro A Queda, Camus retrata a hipocrisia e a falsa inocência que ronda a condição humana e o mundo moderno. Ele critica o virtuosismo de fachada que se apoia numa falsa inocência planejada dentro de organismos internacionais, por exemplo. Não foi por causa do Captagon, uma anfetamina usada pelos terroristas,
que o Hamas não se responsabilizou pelos crimes do 7 de outubro. Mesmo sem estar sob o efeito da droga, o grupo não sente culpa pelo 7 de outubro. Sentir-se livre para matar é o desejo de todo assassino que age sem medo, censura ou repressão, como se estivesse destituído do princípio da lei. Para viver mergulhado na onipotência e no prazer sem consequência. Hitler, no seu livro Minha Luta, dizia: temos que ser cruéis, temos que recuperar a consciência tranquila para sermos cruéis. No 7 de outubro, Hamas fez o mesmo em relação a Israel. Himmler, em outro livro, enfim, no Visões, disse que a melhor arma política é a arma do terror, pois a crueldade impõe respeito. Os homens podem nos odiar, mas não pedimos o amor deles, apenas que tenham medo de nós. O quinto mandamento tenta conter a destrutividade humana. Em Bereshit 4,15, depois de Caim assassinar seu irmão, Deus lhe colocou um sinal para que ninguém o tocasse. Qualquer um que matar Caim, 7 vezes será castigado. A determinação não matarás está presente no rosto de Caim. Um impedimento que pode parecer paradoxal, mas que lembra à humanidade o que ela é capaz de fazer quando se deixa conduzir pelo ódio. Em outra passagem, conhecida como sacrifício de Isaac, Deus mostra aos homens que a cegueira pode pôr em risco o que há de mais preciso em suas vidas. Sem a prova de fé, Abraão não saberia que seria capaz de matar o próprio filho. Sem a interdição de Deus, ele teria tirado a vida de Isaac. Assim como a lei, a presença de Deus revela e interdita a destrutividade humana. Deus é a própria encarnação da alteridade. O totalmente outro. A transcendência pura. O antissemitismo é mais que um preconceito. É um mecanismo psicossocial alimentado pelo desejo de eliminar as restrições que as leis civilizatórias impõem ao indivíduo, que, diante delas, inventa a moralidade da vítima para burlá-la. Como judeu, ficou no papel do recebedor das leis. Atacá-lo significa deslegitimar as leis para substituí-las pela lei do desejo sem limite. O antissemita reivindica ser a própria lei. Segundo essa perspectiva, saímos de um registro simbólico em que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para um outro em que o homem faz o homem, no lugar de Deus, à sua imagem e semelhança. Isso fez com que as sociedades passassem a funcionar mergulhadas dentro de um abismo onde há falta de sentido e onde gerou uma crise ética sem precedentes. Não encontramos honestidade no antissemitismo. Por causa... todo antissemita é um cínico, né, que se sente moral e intelectualmente superior a todos os outros indivíduos. Por causa dessa superioridade, ignora o interesse dos demais, exceto os dele. Portanto, o ódio ao judeu é a expressão de um conflito mais profundo entre o eu e a civilização, que busca eliminar o princípio da autoridade sob a forma de ofensivas contra a lei e seus representantes, por conta do mal-estar que isso gera nos indivíduos. Dessa maneira, criou-se uma sociedade povoada pelo egoísmo, vazia de sentido, repleta de guetos e sem um propósito comunitário. Para escapar do vazio, o antissemita mergulha num estado de prazer sem restrições, que inclui a liberdade para matar sem culpa. Dito de outro modo, é um estado em que a palavra está morta e foi substituída pela barbárie. É necessário tornar o Dia Internacional dos Direitos Humanos uma declaração ética, não uma disciplina secundária, mas uma filosofia que precede a própria ontologia. Nesse aspecto, precisamos fortalecer a ética dos deveres. Levinas disse que a abertura à ética é uma irrupção do infinito no rosto do outro, o que impõe ao eu uma responsabilidade incondicional. Segundo esse autor, o mandamento "não matarás" é a primeira palavra que qualquer rosto profere. Para terminar, eu gostaria de dizer que aprendi que não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. A vida tem caminhos próprios e, por vezes, duros e dolorosos. Se perdemos a vontade de viver, afastam-se de nós a esperança, a coragem, a fé, a força, para transformar sofrimento em superação, como fez Paul Celan. O antissemitismo mostra que a morte experimentada na luta pelo reconhecimento não é uma necessidade biológica. Ela se manifesta na esfera interpessoal
quando desapareceram valores consistentes oriundos de uma moral que não seja utilitária. Dreyfus e Hessel sabiam disso. Caso o desânimo se instale e pese as costas, não é hora de baixar a cabeça, mas de lutar com dignidade, inteligência e determinação, sustentado por uma conexão harmônica e vigorosa entre a razão e o coração. Obrigado. Muito obrigada, doutor Sócrates. Mas, para começar aqui, né, as perguntas que virão, eu, impressionada com a colocação dos dois, mas nós temos um problema real aqui, na nossa comunidade, aqui no Brasil que nós vivemos, que é um aumento, que eu já soube, que é um aumento de 1000% do antissemitismo depois da guerra de 7 de outubro, um dia depois do meu aniversário, imagina. E isso eclodiu de uma hora para outra, quando Israel exerceu o sagrado direito de se defender. Uma coisa que me deixou perplexa, inclusive. Então, nós temos esse problema para resolver. Como é que nós vamos colocar, e aí é para os senhores, como é que nós vamos trazer soluções para este caso? Vejam, então eu coloco aqui, para iniciarmos, esquentar aqui o motor, eu pergunto aos senhores como é possível pensarmos políticas públicas eficazes de segurança pública que sejam, ao mesmo tempo, compatíveis com a proteção dos direitos humanos e com o enfrentamento de formas contemporâneas de intolerância como o antissemitismo. Quer dizer, trazendo a questão para o chão. Você está com os senhores, então, e com a plateia, com a audiência, para fazer as perguntas que quiserem, e, naturalmente, os senhores devem perguntar se é com ou sem anestesia que vão responder. Muito obrigada. Quem quer falar primeiro? Segurança pública. Continua na mesa. Nossa autoridade de segurança. Eu tenho uma visão da segurança pública de leigo. Eu tenho que dizer isso, né? Eu não sou nem bacharel em direito, eu não sou policial, não sou militar, e a minha visão foi construída através de uma tentativa de um leigo de entender o que está acontecendo. Geralmente são os melhores. Pelo menos, cara Denise, eu tenho liberdade para fazer certas perguntas que as pessoas do meio ficam constrangidas de fazer. Como, por exemplo, de onde vem essa história da saidinha, ou de coisas, dispositivos da nossa legislação que, para mim, não fazem nenhum sentido lógico nem moral. E que, quando eu pergunto, me respondem em juridiquês. Mas eu não quero saber de juridiquês. Eu quero saber em linguagem clara, né, do ponto de vista moral. Então, eu, quando vejo a questão da segurança pública, a questão do crime, acho que tem dois aspectos. Um, é que eu acredito nisso, que o crime é uma escolha que o indivíduo faz. Então, o indivíduo que comete um crime, ele sempre tem a escolha de não cometer o crime. Para cada indivíduo que você apontar e dizer, olha, mas ele cometeu esse crime por causa das circunstâncias dele, eu aponto 100 nas mesmas circunstâncias que não cometeram esse crime. Então, esse é o aspecto individual. Moral, crime é uma escolha, e o indivíduo que comete o crime tem que pagar por essa escolha que ele fez de forma proporcional à gravidade do que ele cometeu. Isso significa que em alguns... Eu não acredito em pena de morte. Não acho que você deve dar isso na mão de nenhum Estado, porque o Estado falha e falha muito. Mas eu acho que
as penas têm que ser proporcionais à gravidade do crime cometido. Então, isso é o nível individual. Quando você olha para uma sociedade, eu acredito na teoria econômica do crime, que é uma teoria que ganhou o Prêmio Nobel de 1992, o economista americano Gary Becker. E ele diz o seguinte: o criminoso, assim como todos nós, é movido por incentivos e punições. Se os incentivos são altos e as punições são baixas, aquelas pessoas que não têm barreiras morais vão cometer os crimes. Mas percebam, numa população, você chega, por exemplo, numa comunidade qualquer, ali onde moram 100 mil pessoas, devem ter 1.000 ou 500 que não têm barreira moral nenhuma. Se eles tiverem oportunidade, eles vão cometer crimes. Assim, eu dei o exemplo da comunidade, mas aqui no bairro do Leblon, em qualquer lugar, em qualquer grupo, há pessoas que não têm barreiras morais. Se os incentivos forem altos e as punições potenciais forem baixas, todas aquelas pessoas vão se sentir à vontade para cometer crimes. Eles vão aproveitar e vão pintar e bordar. Então, são esses dois aspectos que eu acho que têm que ser considerados nas políticas públicas, na legislação e no nosso sistema de justiça criminal. Se você aumenta os benefícios do crime, o professor Peri Chiquida, professor de uma universidade do Paraná, que faz vários estudos sobre economia do crime. O último estudo dele, isso é estudo científico, publicado na internet. No último estudo dele, ele descobriu que a renda média de um criminoso em atuação no estado de São Paulo é de 43 ou 42 mil reais por mês. Isso é um bom incentivo, né? E qual é a punição que espera esse criminoso? Bom, o pior dos casos, eu falo como leigo, observando a realidade que eu vejo diante de mim. Vai ficar 2 ou 3 anos preso e volta. Sendo que no tempo que ele ficar preso, ele vai ter dentro da prisão, alta probabilidade, né? A não ser em casos excepcionais, ele vai ter acesso a drogas, ele vai ter direito de fazer sexo na prisão. Provavelmente a prisão onde ele fica é gerenciada pela facção a qual ele pertence. Então, ele de certa forma, vai contar com a rede de proteção. E se ele tiver uma posição de liderança, ele vai continuar mantendo os seus negócios lá de dentro da cadeia através do celular. Qual é a mensagem que o Estado brasileiro passa para esse criminoso? Olha, você está fazendo o melhor negócio da sua vida. Porque você vai largar essa renda de 42 mil reais por mês para trabalhar de entregador de iFood? Não, está brincando comigo, né? Então, acho que as políticas públicas, inclusive a legislação, tem que sempre levar esses dois aspectos em consideração. A escolha individual e os incentivos e punições. Claro, evidente, com a palavra da desembargadora Denise. Que maravilha, né? Eu dar a palavra a uma juíza de primeiro grau, concedendo a palavra a uma desembargadora. Eu perguntaria a Roberto Mota, que humildemente... Perguntaria a Roberto Mota, que muito humildemente diz que começou a estudar isso como um leigo, mas ele sabe muito de segurança pública. E se ele não acha que, sendo a legislação penal brasileira extremamente leniente com o criminoso, concordo que o crime é escolha, e assim como na lei judaica, você vai responder pelo caminho errado que você seguir. O Código Penal é de 1940, com algumas reformas, então só isso já mostra como ele está totalmente ultrapassado. Inclusive, tem crime de sedução no Código Penal, né? O que é até engraçado nos dias de hoje, né? E se esse atuar da legislação, essa forma leniente de permissividade e de penas muito fracas, e essa conduta de progressão de pena que permite, ou permitia até a legislação aprovada recentemente, as saidinhas e a redução das penas e não o cumprimento integral delas, se isso também não propicia o crime e a impunidade. Sem dúvida, porque a nossa legislação ela reduz o
custo para o criminoso, né? Reduz as punições e, indiretamente, aumenta os benefícios. E essa discussão, e aí é que às vezes eu levo uma vantagem quando eu participo dos debates, ela é sempre tratada em juridiquês. Sempre se esquece o lado moral da questão. Então, tanto que várias tentativas de endurecimento da legislação penal são bloqueadas com a desculpa de que isso fere a dignidade da pessoa humana. A Suprema Corte Brasileira, em 2006, tomou uma decisão de estender o benefício da progressão de regime para os criminosos hediondos, porque isso, proibir a progressão violaria a dignidade da pessoa humana. E aí, você vê, né, é um termo técnico, progressão de regime. O leigo fica intimidado. Progressão de regime deve ter um estudo científico, né, extremamente sofisticado para criar uma... Não. Progressão de regime significa o seguinte: o sujeito é condenado a 30 anos. Para alguém ser condenado a 30 anos, ele cometeu um crime gravíssimo para a sociedade, né? Mas ele não fica preso 30 anos. Dependendo das circunstâncias, depois de 5 anos, ele vai para a rua. Aí você pergunta, por quê? Aí dizem, não, porque isso é importante para a ressocialização. Aí você pergunta, mas o que é ressocialização? Não, ressocialização é ele se reintegrar na sociedade. Mas onde está a prova de que você deixar um criminoso que foi condenado a 30 anos sair da cadeia com 5 ajuda em alguma coisa? Se vocês fizerem essas perguntas, vocês vão descobrir que não tem prova nenhuma. Não tem estatística nenhuma, não tem nada por trás disso. Tem uma fantasia ideológica que foi criada, chamada de ressocialização. Mas, Roberto, você acha que o criminoso não tem recuperação? Claro que não. Alguns têm. Se você olhar as estatísticas, a maioria não escolhe isso. Porque a maioria faz do crime uma carreira. Isso não é uma preferência ideológica minha, isso é fato. Se você olhar os índices de reincidência criminal, mesmo nos melhores países do mundo, eles são maiores do que 50%. Porque é uma escolha moral. É aquilo que eu falei no meu primeiro comentário. Se você acha que você tem direito a dinheiro, a bens, a sexo, e o mundo tem obrigação de te dar isso, e se não der, você arranca do jeito que você quiser, a sua cabeça é essa. E tem um livro muito bom chamado A Mente Criminosa, de um psiquiatra forense chamado Stanton Seminole. E ele explica com uma linguagem que a gente consegue entender. Não existe ressocialização. O que existe é reabilitação. Mas o que é preciso para o criminoso se reabilitar? Primeiro, ele tem que se arrepender do que ele fez. Ele tem que ter consciência do que ele fez errado, ele tem que se arrepender, ele tem que se dispor a ressarcir a sociedade pelo dano que ele cometeu, o que, inclusive, pode incluir pagar uma pena, ficar preso. Depois ele tem que assumir o compromisso de nunca mais repetir o que ele fez. Não é eu só vou deixar de cometer o crime se eu tiver um bom emprego. Não é eu só vou deixar de cometer um crime se eu tiver um auxílio. Não! Todos nós, quando cometemos um erro e nos arrependemos, a gente resolve não cometer mais esse erro, né? Então, eu acho que essas coisas todas, para voltar para responder, foi muito longa a resposta, né, desembargadora? Mas eu acho que sim, a nossa legislação tem que melhorar muito aí. Exatamente de acordo com a sua colocação, você não pode esperar ressocializar de quem nunca foi socializado. Eu também perguntaria, só um comentário, na verdade, em relação a Sócrates, que falou magnificamente sobre todo esse mecanismo, né? E explicando, inclusive, esse ódio ao judeu. Na verdade, o antissemitismo é basicamente constituído por ideias pré-concebidas contra o povo judeu. Um ódio à lei. Não é? Um ódio à lei. E tem também muitas ideias pré-concebidas, né? Vários mitos que são reciclados de tempos em tempos, como foram agora, né? E até escutei um comunista assumido como Aldo Rebelo falar muito bem numa entrevista na Jovem Pan, que perguntaram se ele continuava sendo de esquerda, porque ele tem batido muito na esquerda atual, que tem se mostrado, sim, altamente antissemita, né? E sob o palio do progressismo, ele está num regressismo terrível,
né, de nós contra eles. E ele disse exatamente isso. Eu continuo, sim, mas a esquerda que eu aprendi e que eu defendi era nacionalista. A bandeira verde e amarela não tinha nada a ver com a direita, o fascismo, era o nosso escudo. Nós éramos por um Estado grande e nacionalistas. E nós usávamos isso, inclusive, na UNE, quando os militares chegaram e perseguiram, sim, os estudantes, enfim. Então, outra coisa que eu acho bem interessante na sua colocação, e que a Kabbalah milenar explica muito bem, quando falou no ódio ao judeu e ao outro, né, e a falta de alteridade, a Kabbalah justamente nos diz, nos ensina, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 virados para você. E quando você odeia muito alguém, e aqui é pior ainda, porque se odeia um povo genericamente, você tem que se perguntar o que há em você mesmo de identidade com aquele ódio daquela pessoa ou aquele comportamento dela. Então, achei excelente justamente as suas colocações, aliás, de ambos. Obrigada. Bom, quando o Roberto colocou a questão criminal, Roberto, a índole criminosa, para mim, sempre foi um fato. Não é uma poesia, como querem alguns tolos e os que ideologizam a atividade criminosa. Virou moda ideologizar a atividade criminosa exatamente através do que propiciou todos esses artigos de saidinha, de visitas íntimas. Eu me lembro que eu visitei muito, nos anos 90, nos Estados Unidos, a questão dos presídios, e realmente lá a cela era aberta, completamente aberta, tinha uma cama, um vaso sanitário, mas tudo aberto, porque uma das consequências da pena é a perda não só da liberdade, mas também da privacidade. Você não tem privacidade. Né? E, quer dizer, para viver em sociedade, nós temos que ter isso. E me preocupa muito exatamente a questão do antissemitismo atual, que se veste de crime, de criminalidade. Quando esses jovens, não vou entrar aqui numa discussão se o Brasil tem esquerda ou não tem, eu acho que não tem. Tem um movimento guevarista. Mas se esses jovens que vestem esse turbante do Hamas, não falam em palestinos, falam Hamas, que é uma organização terrorista que praticou crimes, os mais graves, né? E eles próprios incitam, aí sim, essa incitação é criminosa. Eles incitam a tal ponto que aumentou em 1000% o risco para todos aqueles que, por exemplo, vêm aqui na sinagoga. Agora mesmo eu estava conversando aqui com o Rafael Vulés, que é o chefe de uma segurança voluntária, coisa que não tínhamos aqui. Por quê? Porque ficou perigoso ser atacado não por um crime patrimonial, nada disso não, mas é um crime de ódio. Isso é que me preocupa, quer dizer, como é que nós vamos enfrentar isso? Nós sabemos que isso voltou. Né? Voltou não mais pelas mãos dos cães de Cristo, os dominicanos. Eles não gostam de se lembrar isso, mas eram os cães de Cristo, na Idade Média. Não mais, mas pelas mãos dos jovens simpatizantes do Hamas, depois de 7 de outubro. Então, o que me preocupa é isso, quer dizer, como é que nós vamos enfrentar isto? Porque aqui nós temos uma segurança voluntária que se fez a partir dessa constatação. Mas isso é uma questão de Estado. Afinal de contas, todos os judeus que estão aqui são brasileiros.
e estão sendo ameaçados. Amanhã eu posso ser ameaçada porque eu pertenço à Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, que é uma ordem laica, mas eu não posso pertencer a ela. Quer dizer, como é que é isso? Isso sempre foi assim, Denise. Vamos criar guetos? Por favor, Nolasco. Meus avós vieram do Líbano fugidos por essa razão, pela mesma razão. Eu acho que incide em cima de questões diferentes, mas eu acho que os judeus, quando eu estava me referindo à questão da lei, como o recebedor da lei, eu acho que há um desconforto humano com a lei. Eu acho que as pessoas elas brigam com a lei, porque a lei, de alguma maneira, ela inibe prazeres, né? Agora, do ponto de vista concreto, eu não sei, eu acho que o hebraico deveria virar uma língua da diáspora. Eu acho que essa é uma alternativa, que os judeus possam, de alguma maneira, no mundo todo, estarem conectados, pelo menos, com a mesma língua. Eu acho que a questão do sionismo é uma questão que volta também, porque o que acaba acontecendo é que na diáspora a gente começa a viver e a gente começa a perder um pouco o distanciamento, mas você vê, enfim, eu vou a Londres com uma certa frequência, eu já vivi situações em Londres, entendeu, de estar exposto a... de estar com um símbolo judaico e de ter provocação dentro do metrô. Então, assim, não só comigo, mas você tem isso no mundo todo. O judeu quer onde ele quer esteja, independente de estar, né, em Israel ou não, ele é atacado. Então, assim, eu acho que existe uma questão concreta do Estado poder, né, onde o judeu opera, vive, né, enfim, né, que eu sou brasileiro, judeu, enfim, ter uma proteção à garantia do Estado, mas também eu acho que os judeus têm que aprender que, mesmo estando na diáspora, eles precisam, entendeu, se constituir enquanto uma nação. Entende? Eu acho que essa resposta também ela é importante. Eu acho que é importante compor dos dois lados. E o sionismo, eu acho que vem para dar um certo divisor de águas e uma certa mola mestra, porque as massas, elas são muito facilmente fabuladas, entendeu? Elas são muito facilmente... As universidades hoje em dia, eu dei aula durante quase 30 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma loucura o que você vê nas universidades hoje. As universidades, elas viraram promotoras, entendeu, de antissemitismo. Então, assim, isso não só no Brasil... Só um parênteses, graças ao nosso Patrício Gramsci. Sim, sim. Eu acho que há uma fabulação. Eu acho que o ser humano, ele vive muito na fantasia, ele vive muito na fabulação. E é importante ele saber como é que ele constrói isso, de certa forma, para não ter um embate com a realidade, achando que ele está efetivamente brigando com o judeu, mas, na verdade, ele não está brigando com o judeu, entendeu? Ele está brigando com todo o ressentimento que ele traz em ser alguém vivo, que vive naquele lugar e que tem determinados problemas e que não consegue nem sistematizar, nem entender, nem equacionar, enfim. Eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que tem o lado, sim, de garantir a segurança, mas também dos judeus poderem se constituir enquanto uma nação na diáspora, sabe? Então... Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu tenho a impressão que o desdobramento dela, e mesmo o questionamento em si, não sei se seria de fácil resposta aqui, mas a pergunta é no sentido de por que o Rebbe, que é o Rabino Mendel Schneerson, né, fundador, né, digamos, do Hassidismo aqui no mundo, né, e do Lubavitch, porque ele não seria reconhecido hoje pelo seu trabalho espetacular na restauração da ordem e da segurança pública em Nova York, a partir de 68, e por que Giuliani ganhou o crédito em Nova York, mas quem iniciou tudo foi o Rebbe. Enfim, eu não sei se caberia aqui aos palestrantes essa resposta, me parece que não. E o que, dentro disso tudo que foi colocado, eu acho que realmente nós sabemos todos que ninguém nasce odiando, né? Ensina-se a odiar. E esses mitos são reciclados, e como você colocou muito bem, Sócrates, existe, na verdade, uma resistência à lei, e sempre fundados em ideias pré-concebidas. Mas, em razão agora já do adiantado da hora, acho que cabe nós encerrarmos, agradecendo muitíssimo aos palestrantes e à nossa moderadora, até dizendo também a Roberto Mota que, embora estivesse na área civil, eu tive atitudes que feriram grandes interesses,
e eu paguei o preço disso. E atrasaram, inclusive, minha promoção ao 2º grau por mais de 2 anos, acho que uns 4 anos, passando uns 30 na minha frente. Na época, me perguntavam até alguns colegas o que eu havia julgado, e depois me caiu a ficha de que eram pelo menos uns 3 julgamentos. E, além disso, me perguntavam também se não havia antissemitismo no meio do que estava acontecendo, porque sabiam da minha retidão. Então, às vezes, você no Brasil, e acho que talvez no mundo todo, mas aqui nós temos muita punição quando nós encaramos poderosos e contrariamos os seus interesses. Mas o fato é que hoje foi, sim, uma noite enriquecedora, com profissionais brilhantes, que são também pessoas de grande caráter. Eu gostaria, então, de dar a palavra ao nosso presidente para encerrarmos os trabalhos e, em seguida, nós teremos uma homenagem aos palestrantes. Neste Dia Internacional dos Direitos Humanos, que, de uma forma e de outra, todos 3 defendem, porque defendem a liberdade, defendem os melhores valores, defendem, sim, a igualdade de todos perante a lei. Encerrando aqui também, agradecendo a todos os palestrantes. Acho que a gente sai daqui com mais informação, com mais munido para poder saber mais sobre segurança pública. Eu acho que interessante nas colocações foi essa conexão da segurança pública com o nosso posicionamento judaico na sociedade, na rua, em todos os momentos, e como a gente deve também traduzir isso para todos. E, nesse sentido, como Bnei Britiano, e com os projetos que nós temos da jornada do Fábio Dorf, ou seja, projetos extra-comunidade, intracomunidade, eles contribuem para esse esclarecimento e também para a gente desenvolver o que esse Dia dos Direitos Humanos pede para a gente, que é reflexão, educação e mobilização para o direito humano, para a gente poder transformar a sociedade. Então, gostaria de convidar a todos também a se juntarem à Bnei Brit. Nos projetos da Bnei Brit, a gente tem grupos, a gente se organiza como esse evento, como vários outros eventos. Então, será uma honra se nós pudermos contar com vocês também junto conosco, se tornando irmãos, que é como a gente chama um ao outro. Nós somos uma grande família, nós somos irmãos na Bnei Brit. E também, por último, também queria, especialmente que eu esqueci, agradecer a equipe mesmo, que organizou dentro da Bnei Brit brilhantemente esse evento e pôde contar com todo mundo. A próxima etapa é, como a gente faz todo ano, com pessoas de referência. Eu já citei Alcegés de Ataíde, que recebeu a honra, Seibin, várias personalidades. Nós temos agora as nossas personalidades que também vão receber essa homenagem, assim, já uma homenagem da Bnei Brit a todos. Então, você quer convocar cada um para Denise? Irmã Denise? Então, primeiramente, eu vou pedir a... Deixa eu ver, quem entrega quem? Ao nosso ex-presidente da Bnei Brit Rio, e que sempre participou de N atividades na comunidade, e é talvez o mais antigo integrante aqui da Bnei Brit, desde jovem, tendo recebido, inclusive, um prêmio da Bnei Brit Internacional, o Dr. Heri, nosso querido Herinho, para entregar o troféu
de Direitos Humanos com a efígie de Austrégésimo de Ataíde e as nossas homenagens, neste primeiro momento, Hera entregará a Roberto Mota este troféu com a nossa homenagem pela data de hoje, por seu trabalho maravilhoso na área de direitos humanos e de segurança. Ascendência, mas não foi criado dentro do judaísmo. Acho que a mãe não era. Pois é. Todo mundo aqui nesse Brasil tem, né? Porque tem de cristão novo aqui, não é brincadeira. Então, todos na mesa aqui, bom, eu tenho de pai, mãe e avós, mas todos aqui têm alguma ascendência judaica, né? Não é? Inclusive, me lembro que no curso de Kabbalah, que eu fiz durante alguns anos, eles diziam que no Brasil há 70 milhões de cristãos novos, de judeus, né? Porque nós temos, sim, muita ascendência judaica na população brasileira. E aqueles e acho que até o curso de Kabbalah ajudava muito, propiciava muito a combater o antissemitismo, e até eu vi muitas pessoas ali buscarem a sua ascendência judaica. E hoje em dia eu tenho colegas de tribunal que me falam que foram buscar no DNA e que tem 10% de ascendência judaica, enfim, deve ter até mais, né? Mas aqueles que simpatizam mesmo e ainda buscam a sua ascendência judaica. Peço agora a Arnaldo Goldenberg, nosso querido irmão de Bnei Brit também, para entregar o troféu de Direitos Humanos, com Austrégésimo de Ataíde, subscritor da Declaração Universal, o que motivou a Declaração Universal, né, buscada pela esposa então de Roosevelt, foi justamente, Eleanor Roosevelt, foi a necessidade, depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, de nós termos uma declaração, um documento que assegurasse os direitos humanos a todos. Parece que nós estamos num momento que nós precisamos de nova declaração, né? Então, por favor, Arnaldo Goldenberg, nosso querido advogado, defensor público de carreira, brilhante, para entregar a Sócrates Nolasco o troféu. E a diretoria da Bnei Brit, eu apenas colaboro desde sempre com a diretoria, em razão do meu cargo público, eu não tenho cargo de diretora, mas me atribuíram a honra e o prazer enorme de entregar este mesmo troféu a Denise Frossard. Nós fomos colegas de concurso e eu me lembro que quando Denise Frossard teve a coragem, a ousadia de enfrentar os banqueiros do jogo de bicho, que não praticavam apenas esta contravenção, havia muitos crimes envolvidos, e ela me disse na época, eu mandei flores a ela e disse, você está lavando a alma de todos nós. E ela me disse que eles se comportavam como uma máfia. E até hoje, né, depois foram soltos, porque a liberalidade reinante assim procede, e ela não teve a resposta do tribunal que ela merecia ter e o cargo que merecia ter. Mas eu tenho muita honra, muito prazer, muita satisfação. Lembro que nós fomos eleitas nacionalmente por votação eletrônica para Conselho da Transparência Brasil, e nós duas tivemos a mesma votação, que foi a maior de todas.
enquanto a maioria tinha menos de 60% dos votos, nós tivemos 85% dos votos. Então, cada uma na sua esfera fez o que podia, com coragem, mesmo enfrentando grandes interesses. Então, muita honra e muito prazer de lhe entregar esse troféu. Vamos tirar a nossa foto. As Denises, né? Sim. Pediria a palavra final de cada um. Eu fiquei emocionado com a homenagem e me sinto muito honrado de estar aqui, na presença de vocês, na presença de Denise, da desembargadora Denise. E o meu sentimento é de que essa luta não é só da comunidade judaica, essa é uma luta da civilização. A civilização que a gente vive tem a base em cima da ética, da moral judaica. E a gente não tem que ter vergonha nem timidez em lutar por isso, em defender isso. Boa noite. Bom, eu talvez me sinta representando um pouco meus avós, e eu acho que a emoção foi um pouco nesse sentido. Foi uma história longa, e estar junto com a Bnei Brit, enfim, com essas pessoas de tamanho e valor aqui, junto com vocês hoje numa sinagoga, realmente me trouxe lembranças bastante antigas. Eu queria agradecer a essa oportunidade e, enfim, a gente vai sempre tentando se tornar uma pessoa melhor a cada dia, né? E eu acho que isso é que me torna um judeu. Obrigado. Bom, eu quero agradecer também a Bnei Brit e a minha colega, queridíssima Denise, desembargadora Denise Levi Tredler. Passamos maus bocados no judiciário, mas é a nossa casa. E nós amamos aquela casa. E enfrentamos tudo isso e seguimos. Temos que seguir, porque é importante que o judiciário responda aos anseios da população. Agora, eu faço aqui a minha despedida, Sócrates, das suas palavras de emoção de estar numa sinagoga. Curiosamente, eu devo ter também a minha ascendência judaica, mas, curiosamente, eu tive 2 parentes próximos que morreram no campo de concentração de Dachau. Eram 2 padres e que foram levados para o campo de concentração e morreram. São primos de minha mãe. Então, isso também nos aproxima, né? E me faz gritar sempre, nunca mais. Isto nunca mais. Né? Muito obrigada a todos. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Também agradeço também a todos, a Bnei Brit agradece a todos. Aliás, como a juíza falou, Roberto Mota, o Sócrates, também nós agradecemos a vocês. Acho que a gente sai daqui mais enriquecido, com mais informação, mais base, e que para a gente, nós temos que continuar lutando contra o antissemitismo, para melhorar essa questão dos direitos humanos, da segurança pública, que tudo está ligado. Acho que dá para ver uma conexão entre tudo isso. Então, o que faz a gente também poder lutar é isso aqui também, é a gente estar junto. Eu acho que a força, a união de todo mundo junto é que faz as coisas se transformarem
e melhorar. Então, que venham mais eventos, que a gente possa se mobilizar mais, que a gente possa ganhar mais musculatura para fazer a sociedade evoluir, porque é isso que a Declaração dos Direitos Humanos faz. Ela quer mobilizar todo mundo para uma evolução. Então, vamos juntos, agradecemos muito a todos também, fantásticos, e mais uma vez, um convite a todos para se agregarem, vai ser uma felicidade. A Benebrito, que isso vai dar mais musculatura, como eu falei, para a gente estar cada vez mais caminhando, assim como todas as entidades também, a gente se engajar. É extremamente positivo sob todos os ângulos, e já o horário até manda, né? Então, obrigado a todos e